Você tem essa Hipátia, que ela é essa professora de matemática, filosofia, astronomia. O papel do professor, ele tem mudado bastante de uns tempos pra cá, né? Principalmente com o advento das tecnologias. O cara perde a mulher e a filha, então, não mostra muito os sentimentos depois que a mãe morre. E ele acha que tem alguma coisa errada com a filha. Por isso, ele vai todo dia pra aula da filha, leva ela na escola e fica numa praça, sentado, esperando ela sair. É um grande espaço para divulgação de filmes não usuais, transgressores, violentos, bizarros, cult, independentes, marginais, extremos, filmes B, C, G, nojentos, obscuros, absurdos, agressores, escalafobéticos, grotescos, excêntricos, trash, subversivos, alternativos, raros, gore. Você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br. Seguindo aqui a nossa série de trilogias, dessa vez nós vamos falar sobre uma trilogia muito legal, que é chamada de Trilogia da Incomunicabilidade ou Trilogia da Era Glacial, né? Um título interessante, né? E dessa vez eu chamei aqui para falar sobre a trilogia, novamente o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? Tudo certo? Tudo certo. O nosso membro da equipe aqui, o Daniel Volpone. Tudo jóia, você? Jóia. E o Maurício Saldanha, lá do Cabine Celular, Rapadura Cast. Tudo bem, Mal? Até o da Play na trilogia, tudo bem. Depois já fica feio o negócio, né? Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Opa, prazer é nosso, querido. E aí, vamos introduzir aqui o papo, falar um pouco desse diretor, né, Marcos? E aí? Quem é Michael Haneke? O Michael Haneke, ele é um diretor austríaco, ele é nascido em Munique, na Alemanha, em 42, né, filho de um casal de atores, mas foi criado na Áustria, né, não na capital, numa cidadezinha pequena, mas cursou a Universidade de Viena, só que ele não estudou cinema lá, estudou psicologia, filosofia e fez uma extensão para teatro, né, se interessou por teatro ali durante o curso dele de filosofia e psicologia. Primeiro ele tentou ser ator, não deu certo, não é um cara muito simpático, né? Dá pra ver pelos filmes dele, né? Mas ele não é uma pessoa assim, digamos, muito esfuziante, né? Não deve ser. E também tentou ser músico, também não deu muito certo, pelo jeito não é muito a praia dele também. Tentou ser cantor, essas coisas, eu, né, imagino ele tentando cantar, não, enfim. Ele é uma versão alemã do Oswaldo Montenegro, né? Ele parece muito com o Oswaldo Montenegro. É, mais ou menos. Ainda bem que psicologicamente ele é diferente, bom, enfim. Aí ele foi trabalhar sendo crítico de televisão e de teatro. Depois teve um convite para ele trabalhar na TV estatal lá da Áustria e ele começou tendo o trabalho de roteirista de filmes para a TV. Mais pra frente começou a trabalhar, se interessou por edição, também foi trabalhar como editor dos filmes na TV estatal e aí começou a dirigir, né, filmes nos anos 70, filmes para a TV. Normalmente o pessoal de cinema da Áustria começa trabalhando na TV estatal. A Áustria não tem uma indústria de cinema muito grande, né, que você possa começar trabalhando no cinema mesmo, não tem muitas produções por ano, né, como em outros lugares. Então você começa na TV e aí ele dirigiu vários filmes para TV, foi depurando o estilo dele e começou a ter umas ideias bem interessantes aí na cabeça sobre crítica para a sociedade alemã e para a sociedade austríaca e entregou um roteiro, né, ele já tinha dirigido 8 filmes para TV, entregou um roteiro chamado Sétimo Continente. Para quem assistiu o filme deve ser óbvio que foi rejeitado, né? Pela TV estatal. Não, vamos filmar isso daí, você tá louco, para com isso. Aí ele resolveu buscar financiamento para fazer para o cinema. Não parou mais de fazer cinema desde então. Fez filmes na Áustria, fez filmes na França. Não produz muito, né, assim, não tem muitos filmes dirigidos por ele, né? Só que em 8 desses filmes que ele dirigiu, 7 ele concorreu a prêmio e 2 ele ganhou. Ou seja, né, trabalha pouco e bem, né?
Ele já tinha todo o currículo pra ter esse filme no cinema. Como o Daniel falou, ele concorreu várias vezes a prêmios pelos filmes que ele realizou pra TV, ganhou prêmios inclusive, mas mesmo assim, né, não quiseram dar o financiamento pra esse roteiro dele tão singelo que é o Sétimo Continente. E ele ainda é tão novo no cinema porque que ele tem mais trabalhos na televisão do que no cinema, né? A este momento. É verdade. Isso ele mesmo. já tinha aí quase 20 anos, né, de TV, quando ele filmou o primeiro longa dele pro cinema. Então já era experimentado, já era tarimbado, né? Aí ele acabou filmando com grandes atrizes como a Juliette Binoche, a Isabelle Rippert, o Daniel Alteio, né? Ganhou prêmio em Cannes pela Professora de Piano, né? De melhor ator e melhor atriz. Depois, em 2009, foi a grande consagração do cara, ganhou a Palma de Ouro com A Fita Branca. Nossa, sim. Interessante que quando eu tava estudando aí um pouquinho sobre o Haneke, né? Essa parada dele ser formado, ser filósofo, também psicologia, tem tudo a ver com o trabalho dele, né? Ele gosta de ficar aí pesquisando esses demônios aí da humanidade, né? E com televisão também, né? Engraçado agora ver essa carreira dele na televisão, como tem o uso da televisão nos filmes dele, né? Sempre tem menção à televisão, sempre tem alguma TV ligada, ainda mais nessa trilogia, é muito forte a televisão, né, na trilogia. É verdade. E o fato, assim, de ser trilogia da incomunicabilidade ou trilogia da Era Glacial, assim, causou, assim, uma estranheza pra vocês? Vocês sacaram logo qual é que foi isso daí? Como assim? O cara, ele não começou fazendo como trilogia, obviamente, né? O pessoal que acabou nomeando, né? Isso daí como uma trilogia. Mas eu acho que é interessante o nome que o pessoal acabou usando. Até porque, na verdade, a carreira dele é glacial, né? Eu diria. Todos os filmes dele são muito parecidos. Não, acho que como tu fala, acho que o povo que deu esse nome, mas não vejo assim como somente... Eu vejo o Violência Gratuita muito parecido com esses filmes também. Eu vejo o Cachê, de alguma forma. Não tão parecido, mas o Violência Gratuita acho que é muito. Então, teria uma quadrilogia. Sim, é verdade. Mas sim, Glacial eu vejo na hora, né? Glacial, gelo. A frieza, né? A frieza, é impossível não perceber uma frieza no trabalho. Né? É verdade. Outra tradução para o nome dessa trilogia, né? Para o apelido que deram para esses 3 filmes, que eu acho que também funcionaria bem, é a trilogia das emoções congeladas, né? Que é outro nome que dão para ela, né? Sim. É bem isso. É verdade, são emoções congeladas, mas nem tanto, né? Acho que elas não são expostas, né? Elas vão do gelo pra fogueira, né? Do nada, né? É isso, é verdade. O presidente Jimmy Carter e Leonid Brezhnev se veem pela primeira vez para assinar o acordo que limita as armas estratégicas dos Estados Unidos e da União Soviética. O primeiro filme do Haneke, dirigido por ele, filme mesmo longa, é O Sétimo Continente, né? Que saiu em 1989. Direção dele e roteiro dele também, e Johanna Tait, acho que é isso. E baseado num livro, é isso, gente? Correto? E num fato real, né? Os 3 não seriam baseados em fatos reais? Vende no segundo Bendis Video também como não, com aqueles caracteres no final, como se fosse, né, até um... Os 3 são inspirados em fatos reais. Ele pegou 3 tragédias aí da crônica policial austríaca, né? Incrível, não, é incrível. Só que o segundo é mais fantasioso, não é não? Isso, o segundo é mais fantasioso, mas tão crível, né? É tão possível de acontecer, né? Aliás, acontece, né? Com a banalidade que acontece as coisas hoje em dia. Vamos lá, então. Vou falar um pouquinho sobre o primeiro filme. O que acontece? A gente vai ter ali uma família, que é o George, ou é o Georg? Não sei exatamente qual que é a... Georg e Ana. Georg e Ana, né? E eles têm uma filha chamada Eva, que eles chamam de Evi, que é uma família austríaca de classe média, né? Abastada, né? Não riquíssimos, né? Porém, vivem muito bem, né? E tudo. E a gente vai ter ali a rotina dessa família. A princípio, eu acho que até de maneira bem interessante, os rostos deles não são mostrados, né? E sim o que eles estão fazendo. Eles estão acordando, vão escovar seus dentes, o pai tá se arrumando, amarrando o sapato, a mãe vai acordar a filha. E tudo tem uma sequência, assim, de pelo menos 10 minutos que a gente não tá sabendo como são essas pessoas. A gente só tá sabendo o que eles estão fazendo. Mostra um pouco do cotidiano deles também,
aparentemente eles têm, principalmente o pai, né? Tem problema ali com a família dele, né? Não tem muita ligação, né? Tanto que aparece a mulher dele escrevendo cartas para os pais dele, né? São quase 10 minutos do início do filme sem mostrar o rosto dos personagens, né? Começa, eles estão ali num lava rápido dentro do carro, a família, não trocam uma palavra sequer, né? Mostra eles acordando, os afazeres domésticos ali do início do dia, café da manhã, né? Se lavar, enfim, continuam mal trocando poucas palavras entre si, e principalmente nessas cenas, você percebe assim, parece algo corriqueiro, você vai assistindo, o dia a dia de um pessoal, você sente que tem alguma coisa a mais ali, começa a incomodar essa história deles não falarem um com o outro, não interagirem quase, você tem muito pouco toque, né? Além deles não falarem, eles não se tocam também, dificilmente, não é, Daniela? Só pelo fato dele não mostrar os rostos, mostrar o corpo inteiro, já causa estranheza, né? Porque já tem o diálogo, o espectador já tá fora da ação. Você não espera o que vai acontecer, você fica incomodado mesmo assistindo aquilo. Isso mostra como a gente tá acostumado com uma linguagem diferente, né? Uma linha narrativa norte-americana. O início do filme ali tem 5 minutos, especificamente, são 5 minutos no lava rápido. A gente só vê do interior do carro, como se a câmera estivesse atrás, né, no banco de trás. E só quando o carro sai do lava rápido que a gente sabe que tem uma criança ainda. Então fica mais forte ainda, né? Ainda tinha uma criança. Tudo bem que o casal não tá falando ali, já é estranho. Mas ainda tinha uma criança, nem a criança falou nada em 5 minutos. E esse caso aí dos cortes, esses cortes secos, e em nenhum momento se mostra o rosto, eu acho também que é uma dica de que esse pessoal na casa não se olha, né? Eu fiz essa leitura, assim, sabe? De que é como se a câmera fosse subjetiva, sabe? Então, eles estão olhando pra esses lugares, entendeu? Eles não se olham, eles não trocam olhares. E acho que a cena mais forte é da mesa do café da manhã, onde continua, né, filmando a mesa, os braços, o que mostra que talvez realmente a menina esteja olhando a manteiga, o pai esteja olhando a xícara, a mãe esteja olhando as facas, ninguém se olha, sabe? É verdade. Detalhe que dá pra ver, eles dão todos os sinais, né, desde o começo do filme, que o pessoal vive muito bem, né? Não tá faltando nada. Você vê uma mesa muito farta, você vê um quarto bonito e tudo, você sabe, não tem problemas, né? Tá todo mundo ali numa carro, boa. Né? Um carro, né? Tá umas músicas hediondas, né? Mas tem a ver com a época, né? O Maurício falou que a menina de repente tá olhando pra manteiga e tudo. Eles focalizam bem isso. O pessoal interage com os instrumentos do dia a dia e o conforto, né? Com o carro, com os aparelhos eletrônicos, com as coisas todas que eles têm, não interagem entre si. E vocês falaram também dos cortes. Os cortes são meio abruptos assim e a tela fica negra durante alguns segundos, né? Então a gente já também imagina que essa rotina familiar aí tem uma abertura, né, pra alguma coisa mais sinistra que a gente ainda não sabe, né? Na trilogia toda, ele quer dar esse 1/100, 2 centésimos de fade preto ali, justamente pra isso, pra não dar continuidade, né? Falta alguma coisa. Nos 3 filmes é assim, né? Muito mais no 71 fragmentos. Esse é mais forte ainda. Isso chega a incomodar uma hora, sabe? Parece que ele faz de propósito. Aliás, ele só faz de propósito pra não dar uma continuidade, sabe? Falta alguma coisa que ligue essas pessoas todas, esses fatos todos, sabe? Ao mesmo tempo que a gente chega lá no terceiro filme, né? Mas eu quero dizer assim, o começo do filme não me foi novidade. Eu não sei se vocês já conheciam alguma coisa além do Fita Branca e Violência Gratuita, que são os mais famosos, o Cachê, por causa do Daniel também, o Daniel T famoso. Mas eu já tinha visto Professora de Piano, eu já tinha visto Código Desconhecido, já tinha visto Violência Gratuita, tanto o dele no seu país quanto a refilmagem americana. Então não me foi novidade esse a linguagem, né? A linguagem. Mas, novamente, é aquela coisa que me incomoda, assim, porra, de novo, sabe? É um filme difícil de assistir, né? Muito, muito difícil. Até porque eles ficam repetindo a exaustão essas coisas, né? E planos longuíssimos, né? Ele tem no Código Desconhecido, eu não esqueço que um amigo meu, uma vez eu falei, cara, eu vi Violência Gratuita desse tal de... Eu sempre chamei Hanaki, mas agora vocês falam Hanek, então é Hanek, é isso? Francamente. Vamos falar Hanek, pra ficar bonito todo mundo igual. Hanek. E daí eu disse, cara, assista Código Desconhecido do Hanek. Eu adorei, com a Juliette Binoche, e o cara assim, que isso? Eu fui tentar assistir, tem 10 minutos quase da Juliette Binoche passando uma roupa. Então, e ele é conhecido por isso, né? E, a gente vai ter isso nos outros filmes também, né? Sequências. E esse, o Sétimo Continente, também tem planos longuíssimos. E eu tava achando chato, assim, sabe? Eu já conheço o trabalho dele, não, sabe? Cadê a novidade aí? Cadê a novidade? E que eu me deparo com a sequência, a final, a gente pode chegar lá quando a gente chegar, e eu tô louco pra chegar no final, eu tô louco pra gente chegar, porque foi uma das cenas mais fortes que eu acho que eu já vi no cinema, assim. Também, sim. Porque, na verdade, me corrija,
corrija, esse sétimo continente, eu vejo eles como ilhados, né? Eles acabam ficando ilhados naquela casa, né? Isso. Não, eles vêm porque, assim, o Austrália, me corrija se eu estiver enganado, hein? Que eu sou péssimo em geografia, hein? Mas é assim, a Austrália seria o 6º continente, correto? Vejo assim. Então, o 7º continente não existe. O 7º continente seria essa fuga deles, né? Perfeito. Dessa realidade, né? Por isso que ele chamou de 7º continente. A gente vai ter a repetição dessas coisas, desse cotidiano, um pessoal se alimentando, comunicabilidade entre eles, o problema dele com os pais, né? Porque ele não se comunica com os pais, né? A mãe dele fica o tempo todo, você vê que ela liga, ela tenta se comunicar, mas só a mulher responde, a esposa dele responde as cartas, né? E ele tem uma coisa também de não aprofundar, então a gente não sabe o porquê dessa impossibilidade de comunicação, né? Isso. Ele não tem aquela coisa, de novo, trivial nos Estados Unidos, de filmes, por exemplo, mais profundos, vamos pegar o exemplo Magnolia, que também trabalha com a incomunicabilidade, que palavra difícil, incomunicabilidade, só que é mais romântico, né? E muito mais fácil de assistir, igual, apesar de ser forte também. Então, a gente conhece um pouco desses personagens para entender por que tal não fala com o outro, né? Agora, no 7º continente, a gente fica assim, cadê a história desses personagens? Por que essa família não se fala? Isso, por que eles não conversam? Por que ele não se dá com os pais, né? E você vê que tem outra pessoa também que tá ligada ao núcleo dessa família aí, que é o irmão dela. É isso que eu achei interessante, que o irmão dela, ele é depressivo, né? Ele sofre de depressão, ela é oculista, é isso? Ele é oftalmologista. Oftalmologista, né? O irmão né? trabalha com ela no consultório. E o irmão dela é depressivo, tem até uma cena muito sinistra. Eu acho que ela é oftalmologista e ela também tem uma ótica, né? Isso. Talvez ela que tenha o único olhar, então, do filme, né? E se é ela que escreve as cartas, né? Isso. Parece que ela, então, que é a única, a mais sensível, né? Exatamente. Parece que só ela consegue tomar certas atitudes ou falar certas coisas. E ela já sendo uma pessoa muito rígida, né? Ou duas cenas, assim, uma cena que eu gostaria de citar, que eu ia falar de uma, mas eu lembrei de outra agora. Tem uma cena que a filha, a Evie, ela tá na escola. Aí você vê aquele tumulto de crianças, assim, na porta do banheiro e tudo, chega uma professora, aí fala, olha, ela tá aí dentro do banheiro. Aí a gente vê que é a filha dela, dessa família aí, essa menina. Aí ela fala assim, olha, pra professora, eu tô cega, eu não consigo enxergar. E tudo, a professora aperta, né, fala assim, olha, abre os olhos, olha pra mim. E ela não olha, até o momento que a professora fala, eu vou sair então, vou te deixar aqui, hein. E tudo aí ela olha, e tudo ela tava querendo chamar atenção. Na verdade ela fala assim, o que você não consegue enxergar, né, daí que ela menciona, ela olha um pouco pro lado e ela ia dizer a mão, né, por exemplo. Daí a professora se toca que ela realmente tá enxergando, né? Que ela olhou, é verdade. Aí a reação da mãe a essa cena foi uma coisa que me deixou muito assim abalada, né? Porque a mãe fica sabendo, o pessoal da escola liga pra informar o que aconteceu, aí ela vai conversar com a menina. Aí ela fala assim, olha, o que aconteceu com você? Por que você teve esse problema na escola? A princípio até dando a entender que ela tava acreditando que a menina possa realmente ter tido um problema e tudo com aquele interesse. Quando a menina fala, olha, dá a entender que o negócio não era de verdade, que ela compreende que a filha inventou, ela dá uma tapa na criança e, pô, isso daí é uma coisa que incomoda, porque é uma reação inusitada a isso daí, né? Pelo menos eu acho uma reação inusitada. A leitura que eu fiz dessa cena aí foi que, pô, ela tava torcendo pra que a menina tivesse tido algum problema, pra eles saírem daquele marasmo, entendeu? Vamos dizer assim, se você tivesse um problema, eu ia te atender, coisas iam acontecer. Me pareceu assim, mas ela ficou muito brava porque, sabe, tá tudo igual. A minha filha enxerga, entendeu? Não tem nenhum problema, então fiquei brava, pô, deu uma tapa na menina. O que vocês acharam? Ela não suporta a futilidade do dia a dia mesmo. Isso, ela fica esperando alguma coisa acontecer e enquanto isso, que a gente até não falou, mas ela fica acompanhando sempre com notícias da televisão, com informações irrelevantes, né, para a vida deles. E enquanto isso, no dia a dia não acontece nada o que acontece na televisão. É verdade, né? O dia a dia todo é igual, né? Todos os dias. É um tédio. A confirmação do boicote às Olimpíadas veio do secretário de Estado Cyrus Vance hoje em Bonn. A atitude americana é a resposta à permanência das tropas soviéticas no Afeganistão.
que essa cena também dela com a filha, ela mostra um monte de coisas a respeito dessa família na mesma cena. Que eles já não se comunicam, a gente sabe, que eles não compreendem, não sabem lidar com os sentimentos um do outro, que não existe realmente uma ligação de confiança entre eles, já que ela fala pra filha, pode falar que não vou fazer nada. Quando a filha fala, apanha, ou seja, também é uma educação rígida, uma educação que baseada na punição, né, no controle dos sentimentos, e que os pais devem ter recebido uma educação igual, ou talvez até mais rígida ainda, né? E isso está se refletindo nessa vida deles, né? Que é a vida média do europeu de classe média, na opinião do Michael Haneke. E uma afronta à mãe ao mesmo tempo, não? No momento que a mãe é oftalmologista, ela diz que não enxerga, né? É verdade, exatamente. Você foi escolher justo isso pra falar, né? Como é que pode? É surda, né? Não, mas é cega, né? É verdade, cara. 11h30 da noite de ontem. O povo tomou as ruas de Varsóvia. Empunhavam faixas do Solidariedade, imagens do Papa. Gritavam pela anistia, por Lech Wałęsa, pela liberdade de expressão. Eu acho que vale a pena ressaltar também que o filme ele é em 3 atos. A gente acompanha, na verdade, 3 anos, ou pouco mais de 2 anos do casal. O primeiro ato são cenas de repetição do dia a dia desse casal, né, como a gente falou, com essa cena com a menina na escola, né, que a gente já começa a ver que tem algo errado, né, a cena do choro do irmão dela também, né. Durante o jantar, muito sinistra essa cena também. Exato, e tem essa repetição do dia a dia monótona e essas quebras aí da emoção do pessoal explodindo sem avisar na primeira parte. A segunda parte começa com uma cena em que o casal, né, o Georg e a Ana estão fazendo sexo, mas que também a gente percebe que apesar deles terem tido prazer durante a relação, assim que acaba, vai cada um pro seu lado, eles não interagem muito depois disso, e começa cada vez mais a aparecer um ou outro momento de desestruturação mais visível, né, das relações deles e entre si. E outra coisa, a gente tem mais trechos da carta, né, para os pais, né? Isso, tem. Tá sendo escrita. Onde já se começa a citar a possibilidade deles estarem querendo viajar, né, e deixar a Áustria. Pois é, né? Eles se programam muito bem pra essa viagem, como eles se programam pra tudo, né? Na vida, né? Tem uma coisa engraçada, que o marido dela, ele está aí, ele acaba se tornando chefe, né? O chefe anterior fica doente, ele acaba ascendendo na carreira dentro da empresa dele. A gente é surpreendido uma informação que a mulher dele, a Ana, tá escrevendo pros pais dele na carta, é que, olha, a gente resolveu que a gente vai sair da Áustria. Isso a gente que tá assistindo o filme fica surpreso, porque, caramba, o cara acabou de ser promovido. Por que isso? A própria administração da empresa fica chocada, né? Exato, ele comunica isso pros chefes e eles começam realmente a fazer preparativos, como se estivessem indo para uma viagem, né? Aquelas compras que eles fazem no início, que eles compram muita coisa, lembra? Também já era meio que se preparando para uma viagem, sacam o dinheiro do banco, enfim. Aparentemente eles estão realmente indo para a Austrália, né? Que a gente vê no início do filme o carro passando por aquele outdoor, né? Bem-vindo à Austrália. Parece que a gente não entende muito bem o porquê. A gente pensa, eles vão tentar uma outra vida, de repente vão sair desse marasmo, né? Porém, o que eles querem fazer? Pois é, essa Austrália aí, essa viagem que eles querem fazer seria um suicídio coletivo, né? Os 3, né? Isso daí foi muito bizarro, cara, porque eu fiquei pro Marcos assim, gente, sabe? Falei, nossa, eles não podem chegar pra essa criança e falar assim, olha, tome essa decisão, né? Porque ela também concorda. Os preparativos, depois que eles fecham a conta no banco, aí depois eles fecham lá todos os assuntos pendentes deles, né, e tal. E eles começam a sistematicamente destruir tudo que eles têm. Cada um. Mas eu acho que isso aí ainda era um preparativo, né, pra sair. Acho que eles não conseguem sair da casa, né. Eles são tão apegados àquele sistema que eles criaram que eles não conseguem sair. Mas a ideia talvez fosse. E que eu achei genial, porque me pegou de uma maneira. Achei tão porrada isso. Eles quebram a casa inteira. Tudo. A menina corta com a tesourinha as coisas dela, ela rasga as cortinas, vestidos. Os retratos da família sendo rasgados, aquilo acho que me marcou muito. E eu acho que isso era limpar todo aquele território que mostrava essa vida, né, gélida, enfadonha, repetitiva e sem demonstração de sentimentos, para depois então viajar. Acho que eles não conseguem
né? Eu achei que eles estavam, assim, limpando a passagem deles por essa humanidade. É que a gente colocou aqui a ideia foi o suicídio coletivo. Acho que não era a ideia essa. Acho que acaba, é consequência. Você achou que o suicídio é consequência do... Com certeza. Tanto que cada um morre, né? Morre a menina, morre a mulher e morre o marido, né? Pois é, eu achei que que esse preparatório todo aí já era pro suicídio. Já era totalmente intencional. Tanto que eles deixaram uma carta, tudo, né? E falando pros pais que era a intenção deles, que eles... Não, é aquela coisa assim, Andy, que eu falo. É querer e não querer, entende? Eu quero viajar, mas eu tenho medo. Eu quero sair dessa vida, mas eu tenho medo. Não, mas quando a gente viaja, olha, eu tô falando de mim, né? Não sei se o ouvinte aí concorda. Quando a gente viaja, a gente guarda as nossas lembranças, né? Seja não, uma mas foto... não tem uma vida igual a deles, né? Porra, mas se eu tivesse uma vida deles, eu tava feliz. A vida deles era ótima. O último banquete deles é incrível, né? O último banquete antes de... Discordo do Maurício, porque principalmente por causa da cena que ela tá fazendo os preparativos, que ela compra aqueles produtos de casamento, champanhe. Aí a mulher pergunta se vai preparar um casamento ou então a despedida de alguém. Ela fala não, que é só pra eles manter no dia a dia. Acho que se eles fossem viajar mesmo, ela não teria gasto aquele tanto de dinheiro pra nada. É que ao mesmo tempo que não consigo, é difícil, né, dizer que eu quero que entre na minha cabeça um ato tão difícil de entender, né? É difícil, mas eu acho que mesmo assim, nessa dificuldade de poder argumentar que bestial isso, né? Os três decidirem um suicídio coletivo sem conversar, por osmose eles decidem, até porque tudo era por osmose, né? Eu acho que é cheio de amor essa família, existe amor nessa trilogia toda. Eu acho que ele fala da falta de expressão, sabe? A falta de colocar esse amor pra fora. De comunicação. Amor, acho que amor, tem muito amor nisso. A gente fala muito de comunicação, a gente acha que é legal traduzir como amor. É cheio de amor, tanto que acho que o que pontua isso é a The Power of Love, que toca quando os três estão assistindo, que eu acho que é uma cena, pra mim, já clássica no cinema. Eles três no chão do quarto. A menina ainda diz, né? A Eva diz ainda, espero que a TV ainda funcione, né? Que a gente possa assistir televisão. E eles assistem a televisão e tá tocando The Power of Love, que a Rosana querida depois cantou, como uma deusa, né? É verdade. E acho que isso deixa muito claro, assim, pontua muito bem o filme. A força do amor, que a gente acabou de ver, aquele ato de destruição, é a força do amor, contida, né? Olha o tanto de coisa que eles tinham dentro deles, que eles não conseguem expressar uns aos outros, né? E que eles têm que colocar naquela destruição ali, né? É uma decisão, né? Que não, né? É difícil falar que tem amor, né? Eu sei que é difícil, fica contraditório demais, né? Tem amor, tanto que eles decidem se matar juntos. Exato. Né? Ele não pira sozinho e quer se matar, eles decidem se matar juntos. E a criança, eles propõem pra criança que eles não queriam levar, né? Tanto que nessa cena da destruição, vocês recordam que tem um momento que ele quebra o aquário gigante lá que eles tinham lá, né? Fortíssima a cena do peixe. E tem uma coisa também, esse pai que é o que parece ser o mais frio de todos, ele é o que carrega o peso de morrer sozinho, porque a mãe e a menina morrem primeiro, né? Ou seja, ele falou, quando for a vez de vocês, eu vou estar aqui do lado, né? Eu que vou ter o peso de morrer sozinho depois, né? E isso me surpreendeu, esse personagem ter feito isso, né? Eles não morrerem ao mesmo tempo. Aliás, eles não morrerem todos juntos. E um de cada vez, né? Isso também nem morrer, eles morreram juntos, né? Ao mesmo momento, né? Eram separados, né? É um filme com um final terrível, né? Mas os filmes do Haneke, eles não são filmes altamente degustáveis, né? Mas, olha só, eu não sei se vocês vão concordar, eu me choquei até mais com a cena deles destruindo a casa, as memórias, os objetos, a passagem deles pela Terra, até por ser uma cena bem longa, isso me chocou até mais do que a própria cena do suicídio. Quando termina o trabalho de acabar com a casa, quando eles finalmente quebram o aquário e os peixes acabaram também de morrer, tá mais do que óbvio até do que vai acontecer. Tudo bem que quando eu vi que ia ser um de cada vez, eles ainda escreveram a data da morte de cada um na parede, aí eu fiquei de boca aberta mesmo. Fiquei chocado pela segunda vez, né? Vocês repararam o desespero que rolou, né, na hora que esses peixinhos começaram a morrer, né? Parece que eles queriam só eles morrer, né? Não queriam causar mal pra mais ninguém, né? Nem que fosse um peixinho, né? Por isso que deixou eles tão, né, nervosos assim, né? Daí que você vai entender na hora que eles estão destruindo tudo, né? O quanto eles não se importavam com isso, né? E a cena em que a mãe percebe que a filha morreu, é uma cena em que tem uma cor azul, você tem a luz apagada, aquele tom meio
gelo da parede. Por causa da TV, acho, né? Também, né? Também, por causa da TV que tá. E a menina vestida de vermelho, né? E a mãe agarra aquele corpo da menina num desespero, assim, uma reação muito diferente do que a gente viu ao longo do filme todo. Aquela cena, não só pelo desespero da mãe, mas pela maneira como ela foi construída também, e aquela mancha vermelha que é o corpo da menina no centro daquela cena toda escura, aquilo realmente me pegou, assim. Pois é. O que me chocou mesmo, que ficou marcado, é a TV na estática, né? Que aquilo ali já incomoda por si só. E ainda mais depois do que você acabou de ver, eu tava destruído já. Eu tava muito mal depois de ver esse filme. A TV estática, ela deixa claro que eles filmam a TV, o plano aberto, a TV tá estática, que é quando culmina na morte do cara, né? Do chefe da família e o homem. Então, que começa a cortar e fazer menção ao lava rápido, né? Que o lava rápido, ele se assemelha também àquela imagem estática da televisão. Daí eu fiz uma ligação com olha, o lava rápido ali já era a menção de que a vida deles estava naquela, né? Estava estática a vida deles, né? Sim. Quando vai se aproximando, então, dessa televisão e acaba que a nossa televisão fica estática, aquilo que mais me incomodou, eu pensei assim, meu Deus, cara, eu quero desligar agora. Coisa pra gente, né? Isso. E detalhe é que depois, a família, né? A família do pai, né? Tudo, mesmo com a carta, etc., tudo que foi deixado lá, eles mandaram fazer uma investigação policial, porque eles não acreditaram, né? O pessoal não aceitou que eles realmente possam ter, né, a intenção de se suicidar, né? Que a gente vai ver também ao longo da trilogia isso, né? Pessoas não acreditam naquilo e acham um ato absurdo, ao mesmo tempo que fazem parte, né, desse resultado, né? De alguma forma, por que não? Não quero aqui colocar como culpado os pais dele, mas existe participação nisso, né? Talvez essa incomunicabilidade já de gerações é que resultou isso ainda, né? E é engraçado que eles não conseguem admitir, né? Então, não, vamos investigar, não pode ser verdade isso, alguma coisa. Eles assaltantes entraram e mataram a família. Não pode ser, eu não posso ter culpa, sabe? Acho que é querer tirar a culpa. Ao mesmo tempo que é legal também dizer sobre que todos os trabalhos do Haneke tem sempre esse choro súbito, né? Se a gente for lembrar do Cachê, não esqueça de uma cena muito forte com o Daniel Ortega, ele sai da sala e vai pra cozinha e começa a chorar desesperado. Quase todo o filme dele tem esse choro súbito, essa demonstração súbita de sentimento que mostra a dificuldade, então, né, dos personagens de demonstrar, tanto que chega uma hora que não tem como não fazer, a não ser desesperar, chorar e berrar. Verdade. Que é o caso, como o Marcos falou, da mulher quando perde a filha, né? É que nem a gente tinha falado também no início, que a gente já acostumou com o cinema americano, que sempre dá um motivo. E nesse não tem motivo nenhum pro nossos padrões, né? Que eles mantinham a vida normal, então você não sabe por quê. Você fica esperando que tá entre as cenas, que tá entre a tela preta, ou então o que aconteceu enquanto tava mostrando a televisão, mas não tem nenhum motivo convencional. Como a gente mal se acostumou com o cinema norte-americano. Os irmãos Dardenne também, quando assisti os filmes dele, também acho muito forte os filmes deles. Eu penso assim, que o cinema europeu parece que a gente é uma abelhinha presenciando a vida dessas pessoas, mas a gente não tem a possibilidade de ter um DeLorean, de voar, né, pro passado e descobrir o que aconteceu com cada um deles. Não, o cinema europeu, ele te convida a ser um voyeur na vida dessas pessoas e você, né, cabe a você querer sentar ali e olhar a vida dessa gente, mas ele não vai esmiuçar, ele não vai contar A mais B mais C, é por isso que essa pessoa tá chorando, e neste ponto aqui não vai ter isso, né? Então por isso que o pessoal gosta muito de ver o cinema norte-americano e desmerece de alguma maneira até o cinema europeu, né? Por essa dificuldade de compreender os sentimentos. Eu acho que é justamente assim que tu consegue fazer com que as pessoas, o espectador, pense mais, né? Abra a cabeça e repare na sua vida e no seu redor. Sem ser essa sopa de letrinhas, né? Dizer, não, olhe mais de perto, realmente, olhe, presencie. Tem muito mais por trás dessa pessoa, mas você tem que ter a sensibilidade também. Tem que querer chegar e perguntar. Não, né? O cinema norte-americano, ele te dá tudo de mão beijada. O cinema europeu, ele te mostra assim, olha, por que não se aproxima, não experimenta, não vive mais perto, não pergunta, não chega, não toca? Quem sabe você vai tirar alguma coisa. Isso tem um reflexo na realidade, porque esses países, a Áustria, alguns países da Europa, entre aqueles que estão com o melhor índice de desenvolvimento humano, tem a economia mais sólida, o pessoal estão entre os campeões do mundo em taxa de suicídio, né? Acho que é difícil entender isso, né? Parece que tem que ter problema pra gente querer viver. De certa forma, pelo jeito. Eles têm uma taxa de suicídio maior do que a nossa, né? Por exemplo, que todo mundo aqui briga pra sobreviver com muito mais dificuldade, né? Cada um por si, o governo contra todos, né? Então...
segundo filme é o Benny's Video, né? O vídeo de Benny. Filme já de 92, né? E esse filme aí, ele conta a história de um garoto chamado Benny, né? Que é um garoto de 14 anos, né? Você vai conhecer o cotidiano desse menino. O menino tem um quarto que ele tem de tudo. Ele tem vídeos, tem câmeras, tem muitos aparelhos eletrônicos, né? E é interessante que ele acompanha a vista da janela dele por uma câmera, né? Ele não abre a janela pra olhar, né? Afora. Tem uma câmera lá com a telinha com a vista da janela dele, né? Aí o filme, ele começa de uma maneira muito tensa, né, que mostra um porco sendo sacrificado, né, e é um vídeo que ele fica repetindo, ele fica retornando no momento da morte, né, porque é daquelas pistolas que a gente vai lembrar, tem naquele filme Onde os Fracos Não Têm Vez, né, que tem uma pistola de ar, né, de ar comprimido. Ar comprimido, né, o momento em que o porco recebe o tiro na testa, assim, ele fica estrebuchando e tudo, as perninhas ele balançando, e ele fica voltando aquela imagem, voltando, é uma cena que incomoda, mas é um filme muito interessante, e eu acho que pra quem achou que esse daí, o primeiro, já foi uma pancada no estômago, eu acho que esse daí foi uma pancada no estômago desde o começo, a meu ver, assim. Eu já me incomodei logo no começo. E como ele constrói de novo, é incrível. Depois que a gente só vê o vídeo de novo, quando ele reproduz pra menina, depois a gente conta a história, mas que a gente vê que tem os pais, né, envolvidos na cena também. É incrível como o Haneke, ele vai desenvolvendo a coisa, a gente vai se surpreendendo, mesmo sem ter o maniqueísmo norte-americano, né, com as coisas contadas, a gente vai descobrir, né? Se tiver calma, a gente vai descobrir tudo e com atenção. E engraçado também que o ator, o Arno Frisch, que faz o Benny, é o ator do Violência Gratuita, né? Isso mesmo. É verdade. Então, como você mesma disse, o Benny é um menino, né, um rapaz, um jovem, ele passa uma boa parte do tempo sozinho, né? Os pais trabalham, ele, em vez de ter a companhia, assim, de seres humanos, ele tem a companhia, na verdade, da TV, dos filmes, né? Ele é um rato de locadora, gosta muito de filmes, principalmente filmes de violência e filmes trash. É interessante que ele volta e meia tá assistindo o trecho daquele filme O Vingador Toca, né? Da Troma. Isso, exatamente. Outra coisa, essa locadora que o Benny frequenta, que você pode inclusive assistir os filmes, um trecho deles antes de alugar e tudo, fica uma menina, né, uma jovem mais ou menos da idade dele, todos os dias ela fica ali, dá um tempo ali na frente da locadora e fica assistindo trechos de filmes que estão passando numa TV, que fica no mostrador ali, né, da locadora, na fachada da locadora. Isso daí me deu uma saudade, sabe, da época de locadoras, que eu frequentava tanto. Ainda mais quando aparece um pôster do Tango Cash. Nossa, Tango Cash. Tem um pôster do Tango Cash. Deu uma saudade maluca isso aí. Ele começa a olhar pra essa menina todo dia e tal. Outra coisa que tem no filme também que a gente não falou, que começa também com umas filmagens, isso daí é bem daquela época de esquemas de pirâmide, lembra? Aí fica, você vai ser o piloto, eu vou ser seu copiloto, fulano ganha dinheiro pra caramba, e tudo até mostra que o pessoal é bem ambicioso, né? Que a filha do casal lá tá promovendo uma festança lá, né? Daí dá a entender que é o Benny que tá filmando também, ele participa filmando, não participa da vida, né? Tem isso. Aí ele fica filmando e mostra aquela galera toda lá, olha, você vai dar tanto, e tudo o pessoal contando o dinheiro. É nessa fase aí da pirâmide, né? Parece que ele também tem uma locadora. Até o Benny's Video, eu faço uma leitura de que é a locadora do Benny, tá? Não só o vídeo de Benny, né? Mas que ele tem todos os registros, então, como tu bem falou, ele não participa, né? Ele não interage nessas cenas, mas sim sempre por trás das câmeras, né? Dirigindo e sendo responsável por esses registros. Ele faz cópia também de algumas fitas que ele aluga e ele faz montagens. Ele, se eu não me engano, dá a entender isso. Ele faz montagem de trechos também, né? Uhum. Isso. Aí a irmã não vive com eles, né? A irmã parece que aluga um outro apartamento, ele vive com os pais. O pai, por sinal, é aquele ator maravilhoso lá daquele filme A Vida dos Outros. Exato. Maravilhoso esse ator, bem novinho, né? Demorei até pra reconhecer. Ele já nasceu careca. Mas todos nós nascemos careca. Pois ele continuou, né? Bom, enfim. Pois é, tu vê assim que os pais não têm muita decisão sobre o que ele faz, né? Tanto que tem um momento que a mãe fala assim, tá sentada lá e fala pra ele mudar de canal e tudo, um negócio assim. Aí fala, arrume seu quarto, né? Ele fala, amanhã. Ou seja, né? Não mandam muito. E a ausência de diálogos de novo, né? Assim como o Sétimo Continente, ninguém muito se fala, não existe toque, não existe carinho. É verdade. O Benny é a Eve se ela não tivesse morrido, se ela tivesse chegado na idade que ele tem. Boa. Então, aí o que vai acontecer? O Benny não mostra ele conversando com a menina, tem uma cena assim que já mostra a menina no apartamento lá do Benny. Daí ele tá esquentando uma pizza, conversando com ela, fica perguntando algumas coisas pra ela. A menina é uma graça, né? Só que o
comportamento assim, sem supervisão dos pais, né? Também, até porque se ela tá todo dia na frente de uma locadora assistindo trechos de filme, obviamente não tem supervisão, né? Olha, é aquele negócio, os pais trabalham, deixam os filhos sozinhos com a babá eletrônica, que é a TV, o vídeo, hoje em dia o computador. Quando estão com os filhos também não conversam muito com os filhos, então supervisão quase que zero, né? Na verdade. É verdade. Aí o que vai acontecer? Ele vai lanchar com ela, comer uma pizza, vão conversar, eles vão lá pro quarto dele, aí ele mostra pra ela uma dessas armas aí de pressão, né? Vídeo, né? Do porco, né? Do porco. Aí ele fala pra ela assim, olha, eu consegui isso daí, parece que foi perdido, né? E aí ele conseguiu desviar, né? Pelo meu entender, ele não ganhou isso daí dos pais, né? Ele conseguiu surrupiar. É isso. Isso, claro. Ele conseguiu surrupiar. Aí ele mostra pra ela e manda ela apontar pra ele e fala, você tem coragem? Ela não atira. Aí eles ficam nessa, né? Assim, não, você que é covarde, blá, blá. Sei que tem um momento que ele pega e aponta pra ela, ela manda, ele atirar, ele vai e atira. Aí essas cenas aí, a partir daí, a gente não vai ter elas assim, de maneira explícita, né? E sim pela câmera que tá focalizada ali no quarto do Benny, né? Porque é uma cena terrível, né, gente? Ele volta várias vezes, porque é um tiro por vez, um negócio assim. E ele dá o primeiro tiro, ela cai no chão, aí não fica muito em foco, mostra assim a filmagem, assim, que eles estão no outro lado do quarto. Aí ele tenta dar mais um tiro na menina, parece que a menina se mexe, ele não consegue atirar. E na terceira vez, ele consegue atirar na menina e ela para de fazer barulho, para de chorar. Incrível que fica forte igual, né? Mesmo não mostrando, não, como eu falou, eles não estão em foco, a câmera tá parada num tripé, eles estão fora da cena, e mesmo assim é muito forte, a gente ouvindo aqueles gritos da menina, né? Incomoda, parece que é por nada, né? Sabe, não tem motivo pra ele fazer isso, né? Novamente, você vai ver uma pessoa tomar uma atitude assim que, poxa, a pessoa tem tudo. Você vê um menino, nessa época, gente, pra quem viveu essa época, era difícil você ter, imagina, um videocassete e uma câmera de vídeo. Mas o que é legal a gente pensar que quando ele fala assim, você não se importa, ele fala assim, não, é só um porco, né? Quando ele pergunta se ele não tem emoção quanto àquela cena, né? E já que se nenhum desses seres humanos, como bem o Marx falou, e é legal que a gente vai depois lembrar lá no final, no último filme da trilogia, esses seres humanos, por mais que esses seres humanos, então, sejam, né, diferentes dos animais, então somos racionais e tudo, eles não tendo essa relação de carinho, de afeto, é só um ser humano, igual um porco. Então acho que é isso que tá escrito nessa cena, sabe? Essa falta de amor pelo próximo por não ter relação, entendeu? Então é isso, é instintivo, sabe? É só um porco. Que eu acho que ele mata e tira a menina da câmera exatamente porque ele viu igual nos filmes. Porque nunca mostra alguém fazendo esse ato de crueldade, assim, pelo menos nos filmes que ele assiste. E ele faz isso porque ele viu nos filmes e tá querendo dirigir o próprio filme dele, não? Tu achou que ele tá tentando ser o diretor do filme de terror dele? Porque ele que joga a menina pra fora da câmera. Não sei, parece que em nenhum momento a criatura tava, tipo assim, ele fez por fazer, né? Você não entende bem a motivação dele, sei lá, fica bem suspenso, assim. Se ele fez porque ele assiste muito filme, não dá a entender, nem por sinal, se ele assiste muito filme só de violência e tudo, né? Mas o que o Daniel falou é relevante sim, porque o que mostra é que o menino, esse Benny, ele por, talvez, a cena sempre ocorrer e ser registrada por um objeto eletrônico, né? Então, ou seja, por uma câmera registrar aquela cena, pode parecer que não seja real ou tão forte aquilo, ou tão... Não precisamos se preocupar com aquilo, sabe? No caso ali, o porco, por exemplo, por ter sido registrado, como tu falou, no começo do filme ele volta e rebobina a fita e para e bota em slow motion o sofrimento do porco, parece que banaliza, sabe? Então, através da câmera, se a câmera é que registra aquilo e eu posso ir pra frente e pra trás, dar pause, slow motion, eu posso brincar com essa cena, sabe? Parece que não precisa se importar mesmo. Então acho que sim, de alguma maneira ele faz ali a cena dele e ainda tá registrando, isso que é mais engraçado. E o que ele faz, esse ato diabólico aí, ele é filmado, ou seja, parece que a câmera é isenta, sabe? Se eu tô filmando, é isso, eu vou poder rebobinar, dar pause, é uma coisa que não é real, sabe? É ficção. Conversando com a menina que o sangue é de mentira, que eles usam ketchup, ele fica comentando isso. Pois eu ia até falar desse negócio dele guardar no armário e tudo, mas antes disso tem aquela cena, né, que ele fica filmando ela de bruços, com o sangue escorrendo, ele pega uma toalha, vai limpando, fica nu, fica passando o sangue dela no corpo dele, né? Aí já foi um pouco a mais, né? Além de ser só um diretor de cinema, né? Aí já tem um pouco de sadismo, né? Eu acho que descobrindo a
substância, né? Se agora mesmo a gente tá falando que ele outrora diz que é ketchup, ele acho que ele descobre a essência mesmo da coisa e tem essa relação com o efeito especial que ele sempre viu em outros momentos através só de uma tela, né? Então agora ele tem essa relação com o uso, né, do efeito especial no cinema. É verdade, que estocar, né? Essa fascinação dele pelo sangue, né, o sangue fictício do cinema, o sangue real, essa curiosidade, tem uma hora que ele tá filmando a menina, a gente acha que ele vai levantar a saia dela, essa coisa dele passar o sangue dela também no corpo, tem um componente de sexualidade mal resolvida, desconhecimento da própria sexualidade, talvez, não ter com quem conversar, não ter com quem se relacionar, isso também acabou gerando sentimentos mórbidos, né, que é uma das vias de escape também da sexualidade reprimida é a morbidez, no caso dele, morbidez que se tornou assassinato, né. Verdade, né. E são cenas que incomodam mais, assim, a meu ver, do que se fossem umas cenas em 3D, com sangue voando na nossa cara, né. Muito mais. Eu fiquei muito tensa com essa cena dele filmando o corpo da menina também. Falei, nossa, será que ele vai estuprar, né? E o mais legal é que parece que logo depois disso, que ele vai fazer uma cena de afronta aos pais. Parece que essa cena não é uma cena de afronta, sabe? Ele não tá preocupado com a reação dos pais. Parece sim que quando ele vai cortar o cabelo, é que ele sabe que vai ter uma consequência, sabe? Isso, e o pai dele ainda pergunta pra ele, o que você quer com isso? Você virou skinhead? Você quer ser uma vítima? Qual é que é a tua? Você quer amor? Ele chega a cogitar isso, né? Você quer amor? Eu não vou te amar por isso. É isso mesmo. A reação dos pais, quando ele corta o cabelo, eles reagem de uma maneira muito mais explícita do que quando eles veem o vídeo do que ele fez, né? Perfeito. É isso que eu tô falando, né? E parece que ele sabe, né, Marcos? Parece que ele sabe que fazendo isso vai receber uma reação maior dos pais. Porque ele não se preocupa, vai lá... Aliás, nem se preocupa também quando ele corta o cabelo. Fica no trabalho, fica na palavra do cabeleireiro que diz, seus pais vão gostar? Talvez a resposta é o que eu tô dizendo, de que ele tá fazendo isso para receber uma reação dos pais. Toma posse o operário que derrubou o comunismo e se tornou presidente. O ex-eletricista Lech Wałęsa fez hoje o juramento como primeiro presidente eleito pelo voto popular em toda a história da Polônia. Aí o que o Benny vai fazer? O Benny vai sair, né? Vai pra casa de um amigo, vai curtir e tudo e... À noite. Aparece ele indo pra casa do menino, todo mundo fumando bastante. Como se nada tivesse acontecido, porque emocionalmente falando, nada aconteceu, na verdade, né? É verdade, não, pra ele nada aconteceu, né? Aí ele vai, corta o cabelo, encontra os pais, acaba mostrando pros pais o vídeo, na verdade. E a reação dos pais a isso é surreal, na verdade, é muito esquisito. É muito esquisito. Eles estão assistindo assim... Acho que a frieza que o próprio filho estava assistindo o vídeo do porco, sabe? É só um porco, tá? Você fez isso, tá? Qual é o próximo passo? Mas como se fosse mesmo um bicho, sabe? Meu filho matou um porco. Pois é, muito esquisito isso daí. Vai ter um diálogo também, né? O diálogo é um diálogo que, a meu ver, é mais terrível do que muito filme de terror, gente. O diálogo que os pais têm depois, decidindo o que fazer. A frieza pela frieza, né? É o que vão fazer com o corpo. Em nenhum momento eles falam assim, tipo assim, se descabela e fala assim, porra, por que meu filho tá fazendo isso, caraca? Sabe, não, eles sentam lá e tudo, a mãe dá umas risadas assim meio de quem tá histérica, né? Tá ficando histérica, né? Tudo ele fala, e aí, vai dar pra conversar contigo ou você vai ficar aí toda histérica? Né? Aí fala assim, pô, o que a gente vai fazer? Vamos picar? Vamos queimar? Porra, é foda isso. Não, e olha, zero de preocupação com a morta, né? Quem era ela, tadinha. Não é à toa, né, gente, que tem esse porco no começo. Quem é que se preocupou com o porco, porra? Ninguém. Nem a então gente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só porque é ser humano. Eu ia falar nem a gente, já que a gente come bacon. Né? A gente tá falando aqui, a gente tá estupefato porque ninguém falou nada da criança, mas nós não falamos também A gente colocou ali que a cena foi forte no começo, tiro de misericórdia, mas a gente não ficou preocupado também com o porco. Se fosse o Baby, a gente ficava. Agradeça ao porco. Obrigada, porco. Viu? Cinema norte-americano. Ou seja, alguém que eu não conheço, eu não sei o nome, eu não me relaciono nessa nossa vida moderna, não é gente pra mim, né? Na verdade, é uns rostos que eu... Na multidão. Tudo bicho. É nisso que esse diretor aí, ele é uma coisa maravilhosa, porque ele mostra pra gente exatamente o quão errado que a gente vive, né? Porque normalmente quem se incomoda vê algum traço de si mesmo ali, né? Não tem jeito, né? É um cinema que incomoda por conta disso. A gente acaba vendo algumas coisas, né? Sem querer da gente mesmo, né? Mas então, pra continuar, o que acontece? O pai fica pra decidir
o que fazer com o corpo, né? Decidem lá que vão picotar o corpo todinho e enterrar numa fazenda deles lá, né? Que parece que eles têm um matadouro, né? Negócio assim, né? O matador é deles. E aí a mãe vai com o filho para o Egito. Ou seja, parece que ele vai ser recompensado em vez de ser punido pelo que ele fez. É muito bizarro, cara. E vai fazer turismo. Detalhe, o que o Maurício tinha falado, você também, o Daniel, ele fez isso para poder ter atenção e cuidado dos pais também, para chamar atenção. E não é que ele conseguiu, porque não fosse por isso, não teriam levado ele para viajar para lugar nenhum. Pois é, jovens, não imitem isso daí, hein? Eu tenho a atenção dos seus pais chamando para conversar. É incrível que a gente tá no segundo filme aqui dessa trilogia, então, assim, denominada, e é incrível isso. Olha o que se precisa para conseguir uma reação, né? Uma reação que, por mais que ainda não tenha toque, ainda não tenha, né? Porque a gente vê a mãe e o filho na cama, mas não tão abraçadinhos, né? Não tem o carinho ainda, e nem nas cenas do Egito não tem eles olhando pra câmera e felizes. Não falam sobre, né, Mal? Tá, exato. Mas tem ali uma relação, né? Eles estão saindo, viajando. Existe esse amor, né? Afinal, os pais estão cuidando. O pai lá foi cuidar das coisas, enquanto a mãe e o filho foram desopilar a cabeça, enquanto o pai cuidava das coisas. Então é engraçado isso. Olha o que se precisa para se conquistar uma proximidade, Verdade, absurdo, né? Absurdo. Tá tudo tão errado que, nossa. Mas eu acho que a sacada maior do Haneke é sempre mostrar o que a gente pensa, mas não quer ver. Porque eu duvido que algum pai ou mãe, se acontecesse isso com o filho, pelo menos não ia pensar na mesma solução. E quantos fazem, né? Isso aí é uma decisão muito difícil, né? Eu também tenho uma filha, né? Imagina se em algum momento da vida ela decide matar alguém, né? A gente primeiro pensa em proteger. Sempre. Você sempre vai pensar do lado dela só, né? Não da sociedade. É claro. Ele não mostrou nada em comum, né? Algo até que é senso comum. Todo mundo protege mesmo, né? É verdade. Esses assassinatos que andaram acontecendo aqui no Brasil, a Suzane Richthofen, o caso lá do casal Nardoni, o que as famílias fizeram? Exatamente isso. O pai do rapaz que jogou a filha pela janela deu um jeito de tentar limpar o apartamento pra assumir com as provas, né? Então... exatamente, mas é que no caso, no filme, olha quanto a gente tem na televisão, ou no cinema, daí óbvio, em novelas, ou então depoimentos pra programas jornalísticos, as pessoas dizendo, eu amo meu filho e faria tudo por ele é um viciado em drogas, e eu iria preso por ele. Só que a gente tem esse romance, né? Que falta no Haneke é isso, né? Nos filmes dele, a ausência, né? Não falo que falta porque eu acho que precisava, né? Mas não, existe a ausência dessa demonstração. Eu estou fazendo isso porque eu amo meu filho. Sim, ele está fazendo isso porque ele ama, mas ele não fala, né? Então a gente fica mais atônita, assim, né? Tipo, que isso, cara? Ele não falou que ele ama, que ele tá fazendo isso porque ele ama o filho. Até então ele não tinha nem abraçado e tinha dito que ele nem amaria o filho por ele ter cortado o cabelo. Como ele tá fazendo isso agora porque ele ama? Entende? Então acho que é isso que é genial no Haneke. Não existe essa fala desse maniqueísmo, então norte-americano, esse romance, sabe? Não, meu filho, então você faz o seguinte, você vai viajar com a sua mãe para o Egito porque eu amo vocês e eu vou cuidar de tudo. É isso mesmo, faltou isso, né? É isso que é mais interessante, né? Não tem e você fica mais... Mas como assim, cara? Ele tá fazendo isso por quê? Porque eu acho que é instintivo o ato de cuidar. Eu acho que o amor é instintivo. Ele não precisa ser colocado em palavras, sabe? Existe esse amor. Olha como a gente quer que seja, né? Externado com palavras. Mas não precisa. É instintivo o cuidado, a proteção. Tem uma coisa que eu achei interessante. Ele não mostra o trabalho do pai em se livrar do corpo, né? Ele nos poupa disso. Porém, ele vai mostrando o que está acontecendo com a viagem. Enquanto a gente está assistindo as cenas da mãe com o filho na viagem no Egito, tudo bem, a gente tá exatamente, no meu caso, imaginando o pai desmontando, cortando o corpo da menina. Sim, verdade. Com certeza. Cara, e esse menino Benny, cara? Se não fosse nessa época atual, onde tem McDonald's, tem videocassete, tem filmadora, se fosse em qualquer outra época, né? É plenamente possível de existir pessoas assim, existem, né? Que são exatamente desse jeito, matam e continuam sua vida como se nada tivesse acontecido, né? O Jornal Nacional volta a falar da Alemanha, onde 78 milhões de pessoas festejam a reunificação do país. Quando ele retorna da viagem, o pai modificou o quarto, né? Tirou todas aquelas venezianas, e o quarto tá todo claro, né?
porque o quarto era todo escuro, né? Era tudo escuro pra ele. Ele retoma a vida dele normalmente, na verdade. Ele pega e você vê ele fazendo a lição e conversando com os amigos, né? E tal, e nada aconteceu, né? O pai até questiona, um momento o pai chega e fala assim, pô, por que você fez isso? Aí ele fala assim, pra ver como é que era. Aí o pai pergunta, o que você achou? Aí ele fica em silêncio, né? Tá na cara que ele gostou. É muito sinistro. Ou não, né? Ou não. Ou tipo, foi a mesma coisa que sentiu quando que o cara lá matou o porco. A reação é a mesma, pra gente, sabe? Não é nada. Eu acho que o que fica claro no filme é isso, é a frieza quanto a esse ato. Tipo, não senti nada, sabe? Foi como se eu tivesse matado um porco. Só que é engraçado que ele pede no McDonald's nuggets, né? Que é galinha, e hambúrguer, né? Gado. Ele não pede nada com bacon. Ou seja, já matou um porco, já matou uma mulher. Agora quer um gado e quer uma galinha. Pode escrever, né? É aquela mesma cena dele limpando o leite, que ele limpa com a mesma frieza que ele limpa o sangue da menina. Limpando muito mal, por sinal, né? Que limpeza mal feita do caramba, né? Limpando lá que não sabe nada. Chega a ser até engraçado, que a gente sabe que adolescente, né, é meio desastrado pra fazer as coisas, principalmente pra limpar, né? Então é um adolescente desastradamente tentando limpar o seu quarto, só que é os miolos de alguém, né? No chão. Bom, ele retorna, né, como vocês mesmo já tinham falado, a vida volta quase que ao normal, né? A diferença é que os pais fazem com que o quarto dele fique menos escuro, abrem as janelas, quer dizer, se ele não tiver tão isolado, ele não vai fazer mais esse tipo de monstruosidade, né? Doce ilusão dos pais. E a polícia ali não chegou a nenhuma conclusão, ele não é suspeito de nada, estão procurando a menina, mas tá tudo bem. Ele resolve, né, e entregar os pais. Exatamente. Vai até a polícia, entrega os pais. Porque a gente não sabia, né? Porque eu só fui saber isso no final também, que aquele diálogo lá dos pais conversando sobre o que eles iam fazer, ele foi deitar, ele foi dormir e deixou a câmera gravando ali a porta do quarto dele e dá pra escutar eles conversando, né? O que a gente vai fazer? Vai picar? Vai cortar? Vai queimar? Putz, isso porque, exatamente, ele conseguiu uma confissão gravada, porque na hipótese deles terem destruído o corpo de maneira que ninguém achasse nem restos, ele tinha a confissão gravada dos pais, não tinha como escapar, né? E justamente os pais que fizeram tudo aquilo pra ajudá-lo, demonstra que ele continua não sentindo emoção nenhuma e procurando alguma maneira de sentir alguma emoção, custe o que custar, né? É verdade, sim. Que é o caso ali, né? Que ele tem que se deparar com os pais saindo do interrogatório e lida ali e diz, desculpa, né? Pede desculpa e é uma emoção de novo, né? E não sei se realmente verdadeira, né? Mas perfeito, Marcos. Ele se confronta de novo. Parece que com isso ele de novo ele força um encontro dos pais e ele pra colocar alguma emoção. Que não tem, né? Do pai não tem. O pai fica só olhando pra ele. Fiquei aqui pensando numa coisa enquanto eu vi o filme também, uma ideia meio absurda, mas assim, será que ele não pensou, caramba, eu dei todo esse trabalho, fiz toda essa lambança, eu vou tentar consertar tudo e provar pros meus pais que eles podem ter orgulho de mim, que eu posso fazer o certo. Ótimo. Tem tanta leitura que pode ser feita. Eu acho que também o mágico do filme, se de novo posso usar essa palavra magia, mas de ser gênio, porque eu acho um gênio o Haneke, por falar dessas coisas que ninguém fala, desse modo que ninguém fala. Em nenhum momento premeditado, né? Em outro filme, talvez norte-americano, de novo, seria premeditado, a gente acompanharia o cara fazendo tudo e a gente ia vibrar, ou não, eu ia achar diabólico também, né? Mas ia saber de tudo que ia acontecer, que estava acontecendo, né? A gente parece que não, parece que ele voltou do Egito, daí ele pensou, tá chato isso mesmo, quer saber, tem a fita deles aqui, Não sei se ele deixou a fita e foi pro Egito e já tava pensando no caminho e entregar aos pais. Vocês acham que sim ou não? Eu acho que sim. Até porque tem um momento que ele tá no Egito, que ele se sentia incomodado por ele não ser reconhecido como diretor dessa filmagem, se para pensar. Que ele ficou no Egito falando assim, não saiu nada nos jornais, hein? E tudo ele não fica falando pra câmera, não saiu nada nos jornais. Mas como é que ia sair alguma coisa, né? Nos jornais no Egito, né? Como eu falei no começo, ele parece que ele quer eliminar os protagonistas, né? Ele quer toda a atenção pra si, ele quer os créditos do trabalho dele, né? Seja lá de que trabalho for, né? É o vídeo do Bane, afinal, né? É verdade. E os pais tentaram tomar o controle do vídeo, né? Tentaram dar um final pra história que não é o que ele queria dar, né? Então ele falou, não, o final quem vai dar sou eu que sou o diretor. Exatamente, mas parece que eu quero dizer é que quando ele voltou, é que ele começa a encaixar isso tudo, olha, não deu nas notícias, eu tenho ido pro Egito, eu não fui lá o diretor de tudo aquilo sozinho, então, mas eu tenho isso aqui. Parece que ele só gravou lá, porque ele sempre grava as coisas, entendeu? E depois da volta da viagem é que ele resolve usar essa imagem. Eu não acho que foi tudo premeditado. Eu acho que ele gravou a casa dele lá com o áudio ao fundo dos pais, porque ele grava tudo. Entendeu?
É verdade, grava até a paisagem da janela dele, né? E eu acho que mais do que isso, também o Haneke, nesse segundo filme, ele mostrou que, por mais que as pessoas tenham ali muitos pertences, muita coisa, muitos bens, né? Todo conforto, né? Isso daí não é o suficiente para completar uma pessoa, né? Falta isso, falta essa comunicação, falta esse amor, né? Aliás, esse amor expresso ali em toque, palavra e tudo, faltou isso, né? Ou seja, acaba ocasionando essas coisas, no final de contas, né? Perfeito. E a gente pode ver muito mais explícito nesse último filme, né? Só uma coisinha, quando o Marcos fez o link com Onde os Fracos Não Têm Vez, acho que o cinema americano bebeu um pouquinho no Haneke, né? Onde os Fracos, então, pega essa arma aí, a frieza do personagem, do Benny. O terceiro filme, acho que vem muito o Babel. E outra coisa que a gente falou no começo, que a gente não sabia se dá o nome de trilogia, é oficial ou se é realmente só pelo culto dos fãs a esses filmes. Eu senti que em 2 filmes tem um link, pelo menos, com fora já esse da relação, da incomunicabilidade. Pato Donald, né? Tem no segundo filme e no terceiro filme o Pato Donald. É verdade. E o nome dos casais, né? Porque o casal do segundo filme também é Georg e Ana. E, se eu não me engano, o casal do terceiro filme, que é o cara que é o segurança, é Georg e Ana também. Ele tem porque os casais, pra ele, não são casais reais, mas ao mesmo tempo são estereótipos da classe média, né? E carecas também, né? Sempre carecas. Né? Sempre carecas. E o segundo filme, Benny, também o Beleza Americana, né? O personagem lá que filmava tudo. Tem um pessoal na internet que escreveu artigo comparando os 2 filmes e os 2 adolescentes, inclusive. Ah, é? Sim, sim. É muito parecido. Eu me lembrei muito. Quando eu vi o quarto dele, cheio de fitas, eu lembrei muito do personagem. E, de novo, olha o quão romântico é o Beleza Americana, né? Se comparado ao Benny. Tem a relação dele mostrar as filmagens dele pra uma moça também, né? Só Isso! E da morte, né? De querer matar os pais, né? Isso. Aí, no caso ali, ele quer trancafiar os pais, mas é a morte, né? A prisão é a morte. E também pode ser o contrário do próprio cachê, né? Porque você tá vendo o outro ponto de vista. E os pais seriam as vítimas, né? Perfeito. Fábio de Oliveira Santos, de 16 anos, estava esperando um ônibus com a namorada ontem à noite, quando foi cercado por 30 skinheads. O grupo avançou contra o rapaz, que apanhou até morrer. Hoje, o pai de Fábio revelou que o corpo do rapaz estava cheio de marcas de fivela. Eu só quero justiça, não quero vingança, quero justiça mesmo. E só eu vou cobrar até o fim. A polícia não tem pistas sobre os assassinos e a única testemunha, a namorada do rapaz, está desaparecida. Bom, 2 anos depois, o Michael Haneke faz o terceiro filme dele, que aí fecharia essa trilogia da incomunicabilidade, que é o 71 Fragmentos de uma Cronologia do Acaso. E esse filme, ele é em cima de um caso que aconteceu, que um jovem de 19 anos entrou num banco, começou a disparar a esmo e acabou matando 3 pessoas. O Haneke, ele pega esse fato, faz uma investigação desse jovem, das pessoas que foram mortas por ele, conta essas histórias, né, desses personagens de maneira fragmentada. Ele quebra essas histórias em 71 partes, juntando com isso também cenas de noticiário, de guerras, revoluções e violência em massa que tem pelo mundo, e na Europa principalmente nessa época, e ele faz um quebra-cabeça mesmo, faz uma colcha de retalhos com os fragmentos das histórias desses personagens e com essa leitura aí da violência que tá tendo na Europa e no Oriente, no mundo, para contar a história do que acontece até esse momento, né, em que vai acontecer essa tragédia aí dentro do banco. A perda da inocência, né? Fragmentar, a inocência fragmentada, né? Tanto que ele não é à toa que usa o Michael Jackson, né? O rei da inocência, acusado também, né? Opa, perfeito. O filme inicia com a gente vendo um menino romeno, né? Ele tá fugindo da guerra, né? Aí próximo ali perto tá tendo a guerra da Iugoslávia, enfim. Ele tá fugindo, a gente não sabe ainda, mas ele tá indo em direção à Áustria. A gente também vê um sujeito, né, que tá abrindo um depósito de armas do exército para roubar, né? Uma coisa que a gente nunca viu isso acontecer aqui no Brasil, felizmente, né? Armas serem roubadas do exército para parar na mão de traficantes e bandidos. Isso só tem lá.
na Áustria, né? A gente acompanha também um casal muito parecido com o casal do 71 Fragmentos, né? Que tem dificuldade de se comunicar, não do primeiro. Isso, Perdão. Pô, o casal do primeiro filme, né? Do Sétimo Continente. E que estão ali às voltas com uma filha que tá doente, né? Com febre e tudo mais. A gente tem até a cena da mãe muito chorando, desesperada. E também um outro casal que está ali, não tem filhos, e tá tentando adotar uma criança, né? Tá buscando a adoção de uma menina. Então, essas histórias aí, elas vão acabar convergindo, né? De certa maneira, né? Você vai ver o cara roubando a arma, você vai ver o trajeto que vai ser feito pra essa arma chegar nas mãos de outra pessoa, né? Então, né? É interessante isso daí, né? A arma passa pela mão de vários atravessadores até chegar na mão desse jovem, né? Que é outra história que também é contada, desse jovem de 19 anos que estuda, né? Também ele tem uma bolsa, né? Pra jogar ping-pong. Ping-pong não, tênis de mesa, né? Tênis de mesa. Não, o detalhe é que o Maurício falou das cenas lá que demoram muito. Essa cena dele treinando ping-pong também é foda, né? Eu fiquei pro Marcos, tá bom, a gente sabe que você tá jogando ping-pong, por favor, para. Né? Fica um tempão. Mas eu acho que é legal, sabe? Porque ele brinca muito com isso, porque olha o tempo dessa cena, e não seria por causa dessa cena ter esse tempo que ocasiona lá o final, sabe? Não, mostra que o cara tá super tenso, né? Ele tá Não, eu digo assim, ó, eu digo o tempo mesmo, o tempo da cena. Se de repente durasse pouco menos, talvez não tivesse o fim trágico, entende? Eu acho que ele brinca. Se ele treinasse menos, ele matava. Não, acho que ele brinca exatamente, as cenas são longas, nesse caso específico, eu acho, por causa disso. Tu vai lembrar do filme e pensar, cara, se ele treinasse um pouco menos ali, ele de repente não estaria ali, sabe? E ele treina com aquele desespero, porque ele fica sendo pressionado pelo treinador dele, falando, tá vendo, você... Isso. Eles ficam assistindo um vídeo dele jogando, olha aí o vídeo de novo, né, o videotape entrando novamente. Numa partida que ele perdeu e o cara falando, tá vendo, você se posicionou errado, tava muito perto da mesa, e o que ele faz? Começa insistentemente a treinar desesperadamente pra conseguir, da próxima vez, ficar melhor, né, ter uma melhor atuação no jogo, e a gente percebe que durante essa longa cena dele rebatendo a bolinha, que não parece que não termina nunca, tá ficando cada vez mais nervoso e frustrado, né. E descarregando uma raiva, né, também. Muita pressão, né. Pressão o filme inteiro, pressão em todos os personagens, de novo a incomunicabilidade reina, o que é o diálogo, acho que o Marcos não deixou claro que um desses casais aí, o homem, ele é um segurança, né, que vai culminar e vai ser uma das vítimas do banco, né. Isso, não, tem um velhinho, o Marcos esqueceu de falar que tem um velhinho, que a filha dele é a gerente de banco. Isso. E tudo, e um desses caras aí é segurança e ele transporta valores, né. E tem uma cena com esse cara aí, que é o segurança que transporta valores, que ele tá tomando uma cervejinha na janta, né, e diz pra mulher, eu te amo, e dá-lhe um gole na cerveja sem olhar pra mulher. E ela, o quê? Eu dei muita risada com isso. Por que tu falou isso? Não pode falar isso e simplesmente falar por falar? E ele falou, eu pensei que fosse importante. E ela, pensou? E ele, dá-lhe uma bufetada na cara dela. Logo o silêncio, ele continua tomando cerveja e ela acaricia o braço dele. E silêncio continua. Que loucura. Não, e esse cara era ótimo, porque de manhã ele acordava, aí ele rezava assim, ele pedia, olha, por favor, que eu não seja atacado, que a violência não me atinja, que não tenha um ataque nuclear. Ele fala tudo, né? Que existe paz na Terra, que a minha filha seja abençoada, minha mulher também. Daí ele sai do banheiro e passa reto pelas duas e diz tchau. Ele diz oi, né? E ela, tu já tava aí, ele, desde as 6. Vai ter um menino lá, né? Que você vê aquele menino foragido, ele passando muita necessidade. Tem uma cena também interessante, porque ele tá comendo comida do lixo, né? E você para um carro ali perto dele, ali, as pessoas olham com aquela curiosidade, né? Com aquele choque, tá comendo comida do lixo, que coisa. E tudo, só que ninguém faz absolutamente nada, né? O sinal abre e a pessoa continua, né? E o menino continua na rua lá abandonado, começa a roubar. Outra coisa interessante, Angélica, que depois ele tá com uma máquina fotográfica e ele tira foto das pessoas. Tipo, parece que ele vê as pessoas, né? Ninguém vê ele, mas ele registra, né, as coisas. Isso, não, e as notícias na TV pontuando isso tudo, mostrando em Sarajevo um massacre, aquela limpeza étnica, ó, quase que não sai, aquela limpeza étnica, né, e tudo, ou seja, quer dizer que as notícias talvez nesse terceiro filme, eu achei que elas têm mais relevância com a história, eu achei que elas têm mais a ver com a história, da outra vez parecia que era meio jogado, assim, meio acaso, mas dessa vez tem mais a ver, porque você tá vendo um menino que é um foragido, né, e tudo é um fugitivo e tal, e acontecendo já essas coisas aí, você tem um velhinho lá que tá comendo ali, tá totalmente sozinho, a única ligação que ele tem com a filha é aquelas ligações telefônicas, né, que ele fica pedindo pra ela, falando, poxa vida, o fulana foi morar com os filhos, ela andava muito sozinha, ela falou que ia se matar se os filhos mandassem ela pro asilo, e a filha não sabe, você não escuta a filha responder
respondendo, né? Mas você percebe que ele tá frustrado e ela não tem a menor intenção que o pai vai morar com eles, né? E de novo, e perfeito, ao mesmo tempo que a televisão e essas imagens terríveis de guerra, de violência, de conflito, são o quê? Que faz companhia pro senhor e pra todo mundo, né? A TV é a nossa companhia, né? E olha o que a TV mostra, né? Tanto que ele sozinho, jantando, tá sempre com a TV ligada, né? Tá assim, uma TV até bem legal. Até falei pro Marcos, uma TV compridinha, assim, que ele tinha na cozinha. Eu falei, nossa, que style. A bandeira da União Soviética é retirada do Kremlin. É o fim dos regimes comunistas na Europa. O que parecia impossível há 35 anos se torna realidade. 8 países da antiga Cortina de Ferro aderem à nova União Europeia. A gente vai falar um pouquinho desse casal aí que não tem filhos, né? E eles querem adotar uma menina, chegam a levar uma menina muito bonitinha, que é do orfanato, né? Só que ela não consegue também conversar com eles, né? Eles estão tentando se aproximar, não conseguem de jeito nenhum, né? E tal, e a história do menino, que ele tá por aí fugitivo, foragido e perdido, acaba sendo divulgada na televisão. Aí depois que é contada a história dele, e essa família aí que estão com essa menina, que eles não conseguem se adaptar de jeito nenhum, eles acabam indo conhecer esse menino, né, Marcos? Esse garotinho aí e tal, vão tentar uma segunda vez, né? Quem sabe essa adoção seja bem sucedida, adotar esse menino e, sei lá, ele é capaz de dar mais amor? Será que eles pensam isso na cabecinha deles? Eu acho que eles pensam assim, eles ficam comovidos com a história que eles veem, né, na TV, da trajetória desse garoto, né? E aí, nesse momento também, as histórias começam a convergir, né? Quando a história do casal tá procurando uma criança pra adotar e desse garoto convergem, as outras histórias começam a se aproximar também. Marca o ponto em que todas as histórias vão convergir pro mesmo local, né? É isso aí, vamos falar do final, né, do que acontece, o que ele resolve fazer. Aliás, ele não resolve fazer isso aí, dá a impressão, né, totalmente por acaso, né? É véspera de Natal, você vê todo mundo ali se preparando, você vê o velhinho enchendo uma sacola ali com presentes, se arrumando bonitinho, parece que ele vai passar o Natal na casa da filha, e o rapaz que é da escola, ele parece que vai pra casa dos pais, pelo menos eu entendi isso, que ele tava indo pra casa dos pais dele, só que nesse meio tempo o tanque tava vazio, ele tinha que colocar gasolina. A mãe vai passar no banco, essa que tá já com o menino, ela vai passar no banco e fala pra ele, olha, fica no carro aqui, tá? Daí, esse rapaz, esse senhor que ele transporta valores, ele também tava lá no banco, que ele tava transportando ali uma grana e pediu pra chamar a filha do velho lá, que é a gerente, pra ela assinar, e tava lá guardando, tava dentro do banco. Aí o menino coloca gasolina, é self-service, né? E tal, só que tá sem grana, ele tenta trocar ali a grana ali com o caixa ali do posto de gasolina, não consegue. Parece que o caixa eletrônico também tá com problema, ele não tá conseguindo sacar dinheiro. Ele tenta ir na boca ali do caixa no banco pra ele poder sacar grana, porque o carro dele tá parado ali no posto de gasolina. Aí o que ele vai fazer? Ele tem um cara na frente, assim, ele pede pra passar na frente, só que o cara tem uma reação muito violenta, né, com ele, né, empurra ele, joga ele no chão e tal. Aí ele acaba saindo, volta pro carro, para uns minutos ali. Quando ele volta, já saca a arma e atira nas pessoas, né? Na verdade, ele faz isso mais uma vez, pouca gente repara ali que ele tenta tirar o dinheiro e por ele não ter a comunicação devida ali, não que a culpa seja do cara, do dono da delicatessen ali do posto, do cara, do atendente, né, do caixa, que ele tá procurando, na verdade, pra tirar dinheiro pra pagar a bomba, né? E o cara diz, tem um caixa. Ele diz, aonde? Tem que procurar, querido. E que ele fica mais nervoso, ele tenta tirar dinheiro, não consegue, então ele vai tentar no banco, não consegue, tá cheio o banco, que ele decide então atirar, né? Então, e depois aparece esse cara dizendo, né, ele que é a última pessoa a aparecer. Não entendo, esse cara, ele veio aqui, mas eu não entendo por quê, qual motivo que ele fez isso. Ele nem se questiona, poxa, será que se eu tivesse falado pra ele, olha, ali em tal lugar tem um caixa liberado, será que eu poderia intervir? Eu acho que o filme fala disso, que a gente pode sim intervir em algumas atitudes como essa, no caso. Né? Se nos relacionássemos mais, né? Se percebêssemos e olhássemos em volta, né? Às vezes a pessoa tá querendo falar com a gente não percebe, né? É a mesma reação, acho que, do pai, né? É a mesma reação no filme Sétimo Continente, né? Do pai não acreditar que aquilo possa ter acontecido e ele poderia ter, entre aspas, algum tipo de culpa. E acho que não é culpa, né? Não quero falar que é culpa, mas a gente tem relação na vida de cada um. Acho que nesse aí deixa muito claro isso e por isso que eu fiz a relação com o Babel. Deixa muito claro que nós todos interferimos na vida dos outros, sabe? Ao mesmo tempo que isso que tá acontecendo é só um caso, como bem mostra o filme, que depois já mostra
a televisão e outros casos acontecendo, e o Michael Jackson de novo, ou seja, como esse caso, tá acontecendo mais um, e pode ser diferente, e aí a violência é diferente, né, a acusação de pedofilia ali, do Michael Jackson, e esses casos acontecem a todo momento, essa incomunicabilidade e acusação pelo fato mesmo de a gente não ter amor e simplesmente querer um espaço só nosso, né, no caso ali a TV, como a TV só se preocupa em colocar as notícias, eu acho que é muito legal é recorrente a televisão nos filmes do Michael Haneke por isso, ele quer também dar um recado, a televisão se preocupa em mostrar todos esses casos, mas o quanto a TV participa para isso não acontecer, sabe? Ela só noticia, sabe? Mas o quanto a TV poderia também ajudar em não ter algum tipo de coisa assim, tá? É verdade. Detalhe que essa notícia aí, porque eles mostram 2 vezes as mesmas notícias, né? O mesmo bloco de notícias, né? Mostram lá a guerra e tal, aí mostram o Michael Jackson se justificando ali, falando que é inocente da acusação de pedofilia em 2 momentos, né? Um momento é anterior ao que aconteceu, a esses disparos aí no banco, e depois ele é repetido após essa cena dos disparos. Ou seja, até parece que ele colocou isso daí pra gente reparar como é que a gente se sente em relação a certas notícias depois que acontecem certas coisas. Por exemplo, na primeira vez a gente assiste, pelo menos eu senti assim, a gente assiste e vai falar, tudo bem, a notícia de televisão. Depois do que aconteceu, do choque dessa cena toda, aí você fica se perguntando, caramba, isso daí pareceu tão desimportante agora, né, devido ao que já aconteceu, né? Sei lá, me senti assim. Eu acho que ele mostrou isso pra dar continuidade mesmo. Porque a mídia não vai noticiar que o cara entrou lá, ou se vai noticiar vai ser por um curto espaço de tempo e vai sempre voltar para os mesmos assuntos, não importa o que aconteça. Não importa quantas pessoas morram na minha cidade, né? O que vai aparecer 3 vezes na TV para mim é o que aconteceu lá fora com um megastar, ou com uma pessoa, com uma personalidade, né? Essas mortes das pessoas comuns, elas têm um espaço limitado e a gente acaba não olhando pro outro lado, né? Da história que tá por trás disso, que na verdade pode acontecer conosco a qualquer momento, né? E a gente também pode talvez fazer alguma coisa para fazer diferença e evitar, se a gente perceber, né? Mas a gente não percebe, né? É complicado de tirar uma conclusão disso tudo, né? É complicado julgar, né? Porque o quanto a gente já errou também por não perceber certas coisas, né? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, que eu senti, não sei se vocês sentiram também, é difícil explicar os motivos desses tiros e tudo, mas o que eu acho mais inexplicável nesse filme todo é por que ele resolveu comprar arma. Porque tudo bem, não dá pra entender exatamente por que ele resolve matar as pessoas, né? Tudo bem, é uma explosão de sentimentos e da pressão que ele tava sentindo, mas por que vocês acham que raios ele resolveu comprar a arma? É verdade, né? Tá aí uma coisa que eu não me perguntei. Por que você acha, Maurício, que ele comprou a arma, que ele precisava da arma? Acho que a pressão era tanta, a gente deixou claro que ele era o cara que mais recebia pressão, talvez, e por segurança, ideia de segurança, talvez, não sei. Não sei exatamente também como é que é os costumes aí nesse país, se o pessoal tem hábito de ter arma só pra poder viajar e tudo, pra não, caso for assaltado, né? Sei lá. Também é estranho, né? Por que ele procurou essa arma aí, né? Não, mas ele não fazia como moeda? Não era a moeda dele, a arma? Ele tirou as armas lá pra revender, não foi? Não, porque ele já pegou de outro atravessador, né? E tal. Mas também não é ele que rouba as armas? Não, quem rouba é um outro cara, né? Ah, tá. A arma passa por uns 2 ou 3 atravessadores até chegar nele, né? Ah, perdão. Eu pensei que ele fosse o rapaz, porque ele também é loirinho, né? O que rouba. Tem muito loirinho, a gente fica, às vezes confunde, sim, mas o tanto que o rapaz que ele rouba as armas, né? Tem uma cena que ele tá sendo revistado no apartamento dele, ele tá com a namorada e tudo, e o pessoal revistou, só que quando o pessoal vira aquela bolsa assim pra baixo, já não tem arma nenhuma, né? Ele já vendeu tudo, né? Ou seja, essas armas já foram parar nas mãos de outras pessoas, né? Então... E vão causar outras tragédias parecidas com essa, né? Em outros locais que a gente não ficou sabendo. É verdade. Considerações finais. Quer começar, Marcos? Bom, fazia um certo tempo que eu não ficava chocado assistindo algum filme, né? E esses filmes, os 3, me chocaram. Até pra quem não viu os filmes ainda, a gente começa com o sentimento de um certo tédio quando vai assistir esses filmes, né? Pela maneira como a montagem deles é feita, essa coisa de filmar o cotidiano sem, né? Esse cotidiano, uma maneira sem emoção de filmar um cotidiano que não tem emoção também, né? É a forma pelo conteúdo, né? Mas a gente vai nesse tédio até
até o momento em que a gente recebe um tratamento de choque. Em todos os 3 filmes, em determinado momento, você vai ficar literalmente chocado e vai acabar revendo muita coisa na sua própria vida, né? Então, é uma porrada. É pra gente refletir muito sobre essa coisa da nossa vida cotidiana mesmo, que a gente muitas vezes realmente não se comunica, e a gente acha que isso não tem problema, que é normal, que é da vida moderna, que é da correria, e não é normal, e pode tudo acabar muito mal. E acho que o grande lance desse filme, da obra do Haneke, é isso, é fazer a gente despertar para certas coisas que a gente vai deixando acontecer e se perder na nossa vida e nas nossas relações, que podem acabar muito mal. Além de tudo, são 3 excepcionais peças de linguagem cinematográfica também. Então, é isso. É imperdível. Beleza. Quer falar, Daniel? O que você achou dos 3 filmes aí? Eu concordo com o Marcos também. Faz muito tempo que eu não vejo um filme que eu fico tão chocado. Eu não imagino que deve ser você assistir o primeiro filme de novo sabendo o que vai acontecer, porque deve ser muito pior. E é isso mesmo. Ele mostra que você não pode ficar alienado com os problemas globais, que não vão te afetar, mas não diretamente. E você deveria mais prestar atenção no que está ao seu redor e não julgar muito as pessoas com estereótipos, porque o que é o problema para você pode ser não para outra pessoa. E muito mais que isso também, você poder influenciar a vida de qualquer outra pessoa com pequenos atos. Não só, sei lá, ajudando pessoas carentes, não tudo, mas apenas conversando, falando os seus problemas e não guardando tudo para si. Escutar as pessoas, né, Daniel? Exatamente. Tá certo. Você, Mal, o que você achou dos 3 filmes aí do Haneke? Por causa do Cabine Estelar, acaba vendo muito filme norte-americano, né? Uhum. E é isso aí, pra ver filme porrada, eu adoro levar bufetada que nem a mulher recebe na cara lá. Na hora que ela questiona o jeito que ele fala eu te amo, eu adoro levar um soco na cara, e é difícil levar soco na cara com filme norte-americano. E é assim, quando eu vejo os irmãos Dardenne, que eu acho maravilhoso. A gente podia falar aqui no Masmorra, já falaram sobre os Dardenne? Não, ainda não. Vamos fazer. Sobre o Gaspar Noé, que a gente já conversou sobre, né? E agora, então, o Haneke, que eu não tinha visto esses 3 filmes, então assisti para fazer esse cast, então obrigado, e é isso. Acho que é aquele soco onde você pensa. E aí que faz sentido justamente esse tapa na cara da mulher. A gente pode dizer, ai, que loucura esse tapa, ninguém fala nada. Mas é justamente os filmes do Haneke, é esse tapa que você para e sem aquele lamento normal ou aquele drama, a vitimação. Não, tem muita coisa por trás disso. Então é um tapa bem-vindo na cara. Olha, legal. Bom, eu gostei, né? Já tinha assistido alguma coisa do Haneke. Não muito, né? Tá faltando tanta coisa. Eu não assisti, por exemplo, esse daí que o Mal comentou, o Código Desconhecido. Tô querendo assistir. Professora de piano, já tô com ele aqui, né? Com a Isabelle Huppert, né? Por sinal, acho que o Marcos também sabe, tem uma produção aí pra 2012, né? De outro filme do Haneke com a Isabelle Huppert, né? O Haneke, ele ia dirigir uma ópera, ia entrar em turnê com uma ópera, só que ele ficou doente, acabou não rescindindo o contrato que ele tinha para dirigir essa ópera e acabou entrando na produção de um longa-metragem com a Isabelle Huppert. Opa! Chamado Amour, né? Amour. Olha lá, vamos ver o que ele vai falar sobre o amor, né? Pois é, então eu gostei bastante. Eu já... Só deixa eu dizer que eu acho que ele falou em amor desses 3 filmes, né? Sim. Talvez agora as pessoas se comuniquem, se abracem, façam amor e gozem. Mas ele falou de amor sempre, eu acho, né? Sim. E como é difícil as pessoas verem, acho que faz parte das minhas considerações finais ainda, como é difícil as pessoas assistirem um filme diferente, que fala de amor de uma maneira diferente, né? Mas fala de amor, assim. Haneke é um cara cheio de amor e de aviso, tá? Ele tá avisando aí a humanidade, ó, vamos ter amor, né? Eu acho que mais do que celebrar o amor nas comédias românticas norte-americanas, chatas, enfadonhas e que não mostram nada de novo, eu acho que o legal é o aviso, né? A lembrança, vamos amar, precisamos, senão, o que acontece. Sim, concordo. É o que a gente fala, o que a gente tá pesquisando e tá conhecendo, a gente coloca aqui em áudio, né? Pra você poder conhecer também, você poder experimentar. Gostei. Tomei porrada também, que nem todo mundo aí que assistiu. A minha porrada ainda foi uma porrada porque eu sou mãe, ou seja, certas atitudes assim ficou mais gritantes assim na minha cabeça. Falei, nossa, que é isso? Que é isso? E tal, mas
é interessante ver e conhecer, né? E vamos ver aí mais pra frente o que o Haneke tá aprontando aí pra gente aí, né? Torcer pra ele continuar produzindo, né? Pra mim, essa espécie de cinema é importante de ser falada, porque olha só o quanto é que ele falou de sentimentos, da falta de conversar, né? O que ocasiona e tal. Eu gosto da maneira como esse diretor, ele expõe os demônios, assim, interiores da humanidade. Ele coloca isso no cinema dele, sabe? E é isso. Um convênio assinado hoje em São Paulo é o responsável pela ligação das empresas com os bancos de dados das principais universidades do Brasil e do exterior. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail para contato@cinemasmorra.com.br. Eu quero agradecer ao Maurício Saldanha, sempre um prazer conversar com você aqui, querido. Quem não conhece, como é que pode te encontrar na net? Fazendo o quê, Maurício? Eu coloco aí cabinecelular.com.br no seu navegador, então rapaduracast.com.br, toda sexta-feira, segunda-feira, o podcast do site Cinema com Rapadura, e o Cabine Celular, os reviews mais emotivos da web. Tá certo, muito obrigada, viu, Mal? Um prazer. Eu que agradeço, obrigado, muito obrigado. Conversamos logo, muito bom conversar com você, querido. E não deixem, quem está escutando, não deixem de escutar nunca Masmorra Cast, que coisa maravilhosa falar desse tipo de cinema. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado por esse serviço de utilidade sentimental e humana. Oh, que lindo, caramba, obrigada. Fiquei até envergonhada. Tá bom, obrigada, querido. Marcos, muitíssimo obrigada mais uma vez aqui. Quer dar algum recado? Quer falar alguma coisa? Dizer mais uma vez que é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Com o Maurício, com a equipe do Cine Masmorra. E é isso aí. E aquele negócio, tá vendo o cabine celular, o Cine Masmorra, é a prova de que a internet não tem essa baboseira, tá vendo? Você também consegue acessar cultura, consegue acessar sobre cinema, sobre o que tá sobre atualidades culturais, né? Não, e outra também, Marcos, e outra, por eu falar, como eu falei aqui, que eu falo muito mais de cinema norte-americano no Cabine Celular e no Rapadura Cast, olha a prova de alguém que vê muito filme norte-americano, que também consegue assistir os filmes não norte-americanos. Então, olha o quão importante também é assistir. Você que reclama, não tem filmes europeus ou filmes de outras localidades no Rapadura Cast ou no Cabine Celular. Tem no Masmorra Cast, meu amigo. Pois vem pra cá, eu estou aqui. Se eu estou aqui, você também pode migrar do cabine. Né? Acho que a internet está aí para isso. Eu juro mesmo, eu fico maravilhado em participar. Se não fosse esse beliscão assim da Angélica, ó, quer participar? Isso é um beliscão, claro que quero. 3 filmes do Haneke no fim de semana, meu querido, é uma injeção, né? Não é nada, não é aquele filme que você pode dizer pra namorada, pra família, pros amigos. Vamos lá assistir lá em casa com pipoca. Não é. Não dá mesmo. Mas é um fim de semana que você naufraga, assim, ó. Você mergulha no ser humano. Então, obrigado por isso. Mas você adora fazer cabine do Nicolas Cage, né? Eu que não vou brigar com o Haneke, né, cara? Deixa eu brigar com o Nicolas Cage. Tá certo, brigadão, Marcos. Daniel, muitíssimo obrigada. Pra quem não conhece, Daniel Volpone é o nosso editor também aqui do Masmorra. Sei que o pessoal já sabe onde é que tá o teu trabalho, que basta escutar o podcast, né? E Twitter, @Daniel Volpone. É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado, ouvinte, você que nos escuta aqui. Por favor, comente, divulgue esse podcast. A gente já deixou um aviso aí pra vocês primeiro assistirem, então assistam pra vocês saberem do que nós estamos falando, né? Brigadão, beijo pra todo mundo, falou, tchau. Querem dar tchauzinho? Boa tarde, Sandra. Olha, uma mistura de revolta, desespero, tristeza e perplexidade, né? O que mais intriga as pessoas aqui é o que leva uma pessoa a entrar numa escola e a matar crianças. Um lugar aparentemente seguro, um lugar... O príncipe William e a plebeia Kate Middleton vão se casar amanhã de manhã na abadia de Westminster, em Londres. 16 horas depois do massacre cometido por um atirador numa escola no Rio, 11 crianças estão internadas, 4 com ferimentos graves. A polícia confirmou a morte de 12 alunos. A partir dessa noite já se começa a comemorar esse novo mundo com menos fronteiras e mais prosperidade, mais solidariedade e mais liberdade. O mundo tem hoje mais prosperidade e liberdade do que em 1969, mas isso não significa...